Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcia Doro, eu sou professora de português e eu trago para você hoje um assunto muito especial que é tipos de sujeito. Nós vamos falar de alguns tipos muito importantes que você precisa saber identificar. É o seguinte, o sujeito é aquele sobre quem você fala, aquele a quem você se refere na frase. Então preste bem atenção. Quando eu falo assim, aquela menina bonita, ela é aquela menina bonita não está mais aqui. A quem eu estou me referindo, sobre quem eu estou falando? Aquela menina bonita. Basta você perguntar, pegar o verbo, que é o verbo estar, e perguntar a ele sobre o que está falando. Então aqui, quem é que não está mais aqui? Aquela menina bonita. Então, isso tudo aqui, ó, aquela menina bonita, é o sujeito e é um sujeito simples. Aí você vai falar, não, Márcia, simples com esse tanto de palavras? Sim, porque ele tem apenas um núcleo. Na verdade, eu estou falando de uma pessoa só. E o mais importante, que ela é uma menina. Esse aquela poderia sair e esse bonita poderia sair. Eu estou falando da menina que não está mais aqui. Aqui, essa menina é o núcleo do sujeito, é a palavra mais importante. Você notou que mesmo o sujeito sendo grandão, eu não coloquei uma vírgula depois? Porque não se separa sujeito de predicado por meio de vírgulas. E eu tenho visto com frequência as pessoas fazerem isso, principalmente quando o sujeito é grandão. Vamos supor que seja a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ó, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Olha o tanto de adjuntos adnominais que tem aqui. Porque, na verdade, eu estou falando da polícia. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais traz-nos ou faz-nos orgulho, tá? Faz-nos orgulhar, vamos supor. Então, se eu estou falando a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o mais importante é você falar polícia. A polícia nos traz orgulho. E aí, essas outras palavrinhas, a militar de Minas Gerais, isso tudo aí chama adjunto adnominal, porque está perto do nome que é polícia. Sujeito simples. Aí existe também o sujeito composto. Como é o sujeito composto, Márcia? É o que tem mais de um núcleo. Então, se eu falo, aquela menina bonita, vamos mudar aqui. Vamos colocar João e Maria. São duas pessoas, dois núcleos. Então, eu ponho João e Maria são irmãos. João e Maria são irmãos. Posso pôr uma vírgula depois do Maria? João e Maria são irmãos. Não tem nada de respirar, não. Pode até respirar, mas não põe a vírgula aí, não, porque senão fica parecendo que você é asmático. Coloca respira onde não era para respirar. Nada a ver. Você tem que saber colocar a vírgula. Tem gente que coloca vírgula parecendo que está colocando assim um coco em cima de um bolo. Não existe isso. Tem um lugarzinho dela ali certinho. Existem regras para o emprego da vírgula. E uma delas é essa. É proibido você separar o sujeito do predicado. A não ser em alguns casos específicos que nós já vimos sobre o aposto. Sobre algumas coisas assim. Mas o normal é a estrutura linear ali que vem sujeito, predicado e complementos.
Sujeito e predicado. Isso aí é o mais importante. Sujeito e predicado. Isso aí você evita tirar, evita separar. Então, o sujeito composto, eu posso colocar vários, posso pôr arroz, feijão, farinha e manteiga. Arroz, feijão, farinha e manteiga fazem parte da lista. Sujeito, arroz, feijão, farinha e manteiga. E manteiga. Quando tem esse "e", pode saber que é composto, porque aí tem mais de um núcleo. Se fosse só arroz e feijão, 2 núcleos. Arroz, feijão e farinha, 3 núcleos. Não importa. Só de ser mais de um se chama composto. Combinado? E o predicado fazem parte da lista. E o outro sujeito que eu gostaria de falar agora se chama sujeito oculto. Muitas pessoas confundem o sujeito oculto com outros. Algumas pessoas até não chamam o sujeito de oculto, não. Chamam esse sujeito de desinencial, para ficar mais chique, que esse povo gosta, né? O sujeito desinencial é aquele que você descobre pela desinência. Ou seja, se eu falar assim, amamos meu pai. Amamos meu pai. De quem eu estou falando? Aliás, eu vou fazer a pergunta usando o verbo. Quem é que nós amamos? Quem nós amamos? Não é bem isso. Você vai falar que está escondidinho aqui um sujeito. Ele está escondidinho aqui. Você pode pôr até um ponto de interrogação nesse lugar aqui, ó. Só dessa desinência aqui, esse finalzinho, você sabe que aqui tem um nós escondidinho aqui, ó. Nós amamos meu pai. Nós amamos meu pai. Sujeito oculto, tá escondidinho aqui, oculto é escondidinho. Sujeito oculto, nós. Ele é desinencial porque você vê aqui. Tanto faz falar oculto ou desinencial. É bom você saber os dois. Vamos supor que seja um sujeito assim. Desculpa. Gostas de nadar? Tá na cara aqui, gente, que está escondidinho aqui o tu, porque gostas, esse S aqui é uma desinência que mostra que é para tu. Então, muito cuidado, porque normalmente você tem escondidinho assim o eu, o tu, o nós e o vós. O ele ou elas, o ele e elas, eles e elas, geralmente você não fala que é sujeito oculto, não. Depois nós vamos ver por quê. Mas quando for eu, por exemplo, trabalho em casa. Se for só essa frase, trabalho em casa. Logicamente, escondidinho ali está eu. Eu trabalho em casa. Se for o tu, tu cozinhas bem. Ou cozinhas bem. Só de estar lá, cozinhas bem, quem que é o sujeito? Tu. Porque esse cozinhas está mostrando que é tu. Ou se eu falar assim, vinde a mim. Vinde a mim. Esse vinde é uma forma do tempo vós. Vinde vós. Então, você fala que o sujeito oculto é vós. Estão entendendo? Oculto é escondidinho ou desinencial, porque você vê pela desinência. Por enquanto, nós vamos parar por aqui e depois eu faço uma outra aula sobre sujeito, porque nós temos mais 2 sujeitos que são mais um pouquinho cheios de peculiaridades, cheios de pegadinhas. Então, esses aí merecem uma aula para essa não ficar tão grande.
Você pode ter acesso ao curso completo, a gramática completa, eu explicando passo a passo. Basta entrar em contato comigo, eu estou à sua disposição. Márcia Doro, em todos os canais das redes sociais. Um forte abraço.